Salve nação, saudações rubro-negras. Perdemos o Pedro por uma temporada e meia, ou sei lá, por um ano, dependendo aí da sorte, né? Se é que a gente pode falar em sorte numa ocasião dessa. Mas o Pedro pode ficar fora por até um ano, de 9 meses a um ano, galera. Ligamento cruzado. Essa lesão é a lesão mais séria no meio do futebol. É a lesão que todo jogador não pensa em ter. É um pesadelo na vida de qualquer jogador de futebol, né? Bem, separei aqui para vocês um corte do canal do João Guilherme, do Paparazzo Rubro Negro, do Renato Maurício Prado e também do William Godoy. Vamos ouvir os nossos amigos, irmãos. Vamos ver aí o que os comentaristas, jornalistas, youtubers têm a dizer desta lesão do Pedro. E com isso, o Flamengo deve ir ao mercado da bola? Deve buscar um reforço à altura do Pedro para substituí-lo? Bem, acho que sim. O Flamengo tem condições de ir ao mercado e pode sim contratar um centroavante, cara. Pode sim. Vai precisar. Vamos lá pro vídeo então, galera. Vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo todos os links dos canais como créditos. Inscrevam-se lá, tá bom? Vamos começar aqui pelo João Guilherme. Vamos direto ao assunto desta live. A zica está solta no Flamengo. Mesmo quando um jogador do clube não está a serviço do mesmo, ele se machuca. E de maneira séria. Galera, Pedro só volta a jogar em 2025. Ruptura do ligamento cruzado anterior. Para você ter noção, a lesão que o Neymar teve em outubro do ano passado, jogando pela seleção brasileira, e só vai voltar a jogar agora. É a pior lesão que pode acontecer para um atleta. Difícil recuperação, longa, dolorosa, requer muita paciência, né? E o Pulgar também sentiu uma lesão muscular lá na seleção chilena. É outro jogador do Flamengo que também está machucado. Mas o caso do Pedro é o que chama a atenção aqui e é o assunto dessa live. Obrigado a 249 pessoas que já estão aqui, só subindo, a audiência está chegando. Então vamos focar nesse assunto do Pedro. Atenção, machucou sozinho. É uma coisa que pode acontecer, né? Qualquer profissional está sujeito a isso, qualquer pessoa está sujeita a isso. Mas é isso. Ele voltou, ele estava com uma lesão muscular e voltou no último domingo, né, no jogo com o Corinthians, não se movimentou muito bem, e aí se apresentou à seleção brasileira. O mais incrível é o seguinte, eu me lembro que quando o Tite era técnico da seleção e o Pedro estava se destacando no Fluminense, ele estava muito bem no Fluminense, o Tite convocou o Pedro para a seleção brasileira. E num jogo contra o Cruzeiro, no Mineirão, ele acabou se machucando, uma lesão também no joelho, e ele ficou fora da seleção brasileira. Muito boa sorte aí pro Pedro nessa recuperação, muita força para ele, é um cara jovem, 26 anos, e com certeza terá uma carreira ainda brilhante pela frente. É um grande jogador, e é uma perda para o Flamengo e para a seleção brasileira. Porque, na minha opinião, o Pedro é o melhor 9 brasileiro. O melhor jogador da posição de centroavante brasileiro é o Pedro, né? E ele fará muita falta ao Flamengo, que não encontrará um jogador desse nível para repor. Vai tentar a contratação? Vai. Já já vamos falar sobre isso. Mas não vai encontrar um jogador desse nível para repor. E para a seleção brasileira, porque eu tenho certeza que o Dorival imaginava o Pedro como titular da seleção. E agora abre espaço para o Endrick que formará o ataque do Brasil amanhã com os companheiros de Real Madrid, Vinícius Júnior. E desses aqui que já aparecem, o mais falado quando se fala de Flamengo e de futebol brasileiro, o Corinthians também
Não sei como, hein? Que o Corinthians não pagou o Mateuzinho, não pagou o Ranieri, e está tentando contratar o Memphis Depay. Mas o Corinthians está interessado no Memphis Depay e o nome dele surgiu também no noticiário do Flamengo. Um jogador de 30 anos, Depay, holandês, jogador com larga experiência no futebol europeu, 30 anos, ainda é um cara jovem. É um nome que é muito comentado por aqui. Essa lesão do Pedro pode fazer com que o Flamengo se movimente e busque a contratação de Memphis Depay. É o nome mais forte, mais cotado aí. Martial, centroavante, né, também francês, está livre no mercado. Ben Yedder, centroavante francês. Aí tem aqui Aaron Bopendiza, Delors, João Pedro, né, brasileiro, que até pouco tempo estava no Grêmio, Quaison, Connolly, Isaac, Niang, Choupo-Moting. Lembra do Choupo-Moting, rapaz? Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Maxi Gomes. São jogadores que estão livres no mercado. E são possibilidades. São opções. Agora resta saber o que o Flamengo irá fazer. Porque o Flamengo, gente, ele contratou esse ano muitos jogadores. Recentemente trouxe Michael, Alcaraz, Gonçalo Plata e Alexandre. O Flamengo trouxe no início do ano De La Cruz, Vinha, né, e o Léo Ortiz. O Flamengo perdeu recentemente com lesões. Vinha e Cebolinha não jogam mais esse ano. E agora aumenta a lista daqueles que não atuam esse ano, o Pedro. O Flamengo tem o Michael com uma lesão muscular, que não jogará nos próximos 2 meses. O Flamengo tem o seu departamento médico cheio, com a Arrascaeta, com o Gabigol, que já estão em fase final de recuperação, trabalhando para jogar contra o Bahia no próximo dia 12. Tem o De La Cruz, que está lá e deve ficar lá por cerca de 1 mês. Léo Pereira, Davi Luiz, Pulgar está lá na seleção chilena machucado. Ou seja, é uma lista infinita. Galera, temos aqui também um corte do Gabriel Paparazzo Rubro-Negro. Vamos ver aí o que ele falou dessa lesão do Pedro. Vamos lá. Gente, antes de prosseguir com esse vídeo, é inacreditável. O Pedro rompeu o LCA e pode ficar fora por muito tempo. Uma pessoa que me falou que ele pode voltar só ano que vem, cara. Só ano que vem. A CBF anunciou que o atacante Pedro sofreu uma entorse no joelho. Isso é inacreditável. Foi logo no começo do treino. A imprensa tinha acabado de sair. É inacreditável. Após a ressonância magnética, foi confirmada a ruptura do ligamento cruzado anterior. Com isso, ele foi desconvocado e seguirá tratamento no Flamengo. É brincadeira isso, gente. É brincadeira isso. É inacreditável. A nota da CBF, eu vou ler para vocês aqui. O atacante Pedro sofreu nesta quarta-feira entorse no joelho esquerdo durante o treinamento da seleção brasileira no CT do Atlético Paranaense. Após o atleta ter sido submetido a exame clínico e ressonância magnética, foi confirmada a ruptura do ligamento cruzado anterior. O departamento médico da seleção brasileira entrou em contato com o Flamengo comunicando a lesão. O atleta foi desconvocado para seguir o tratamento em seu clube. A CBF se solidariza com o atleta neste momento e presta todo o apoio para a sua recuperação. Isso é inacreditável. Tem mais uma? Querem mais uma? Antes da gente prosseguir com o vídeo, a Raíza Simplício acabou de trazer que o Eric Pulgar sentiu um problema muscular, não vai jogar contra a Argentina pelo Chile. Eles vão tentar, não volta para o Brasil, porque eles vão tentar recuperar ele para o jogo contra a Bolívia. Meu Deus do céu! Pedro e Pulgar com problemas. É inacreditável. Estava nos pegando aí de surpresa uma notícia, cara, mas olha, com todo respeito, cara, com todo respeito as notícias, né, ruins aí que acabam envolvendo esportivamente o Flamengo. Claro, estamos aqui falando, né, do futebol, estamos falando de Flamengo, que a gente teve aí ao longo do ano, que tivemos aí ao longo de várias lesões, com todo respeito a todas as lesões desses atletas, com todos os problemas que acabaram passando. Eu acho que essa acaba se tornando a pior notícia, né, meus amigos?
a pior notícia que eu acho que a gente poderia receber, de caráter de urgência, de uma gravidade enorme, não apenas para o atleta, né, que é uma lesão grave, cara, uma lesão, infelizmente, é uma lesão que tem se tornado cada vez mais rotineira para a medicina, para a ciência do esporte, mas é uma lesão grave e para o nosso Flamengo, cara, para a temporada. Então, infelizmente, não gostaríamos de estar abrindo aqui um plantão como esse, né, o nosso plantão aí urgente, gostaríamos que poderia ser outros motivos, passa aí por uma lesão grave, uma lesão séria, de um dos jogadores, né, mais importantes do Flamengo nessa temporada, Pedro. Cumprimento nosso e obrigação nossa jornalística, entramos em contato antes de começar essa live aqui com o Flamengo, e aí dá para se entender o cumprimento protocolar do Flamengo, porque a nossa intenção era buscar essa confirmação pelo lado do Flamengo, afinal de contas, essa informação ela veio e partiu da seleção brasileira e aí passou e transmitiu para o Flamengo. O Flamengo acabou de me comunicar agora, antes de eu abrir com vocês, que, claro, ele não pode dizer oficialmente, e eu entendo o lado, né, clínico, do Departamento Médico do Flamengo, então o Flamengo vai se pronunciar oficialmente a partir do momento que o Flamengo realizar os exames. Agora é aquilo, né? O Departamento Médico da seleção brasileira diagnosticou uma ruptura, o Flamengo não vai não diagnosticar. Ruptura é algo, né, bem legível, digamos assim, né? Num exame. Então é isso. O Pedro teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho, é aquela famosa LCA, né, como trata-se, né, no futebol, no esporte em geral. No futebol, infelizmente, tem sido cada vez mais comum. Não é o primeiro atleta, né? Vinha, tem ali a ruptura, tem do tendão de Cebolinha, e a gente, cara, tá sem o Pedro aí na temporada. Com isso, o Pedro tá fora da temporada de 2024, e é aquilo, vai depender da sua recuperação. Estamos falando aí, galera, e aí vocês podem botar, tá, um longo período. 7, 8, 10 meses até. Então, assim, cara, uma lesão muito grave, muito, muito grave, rapaziada. Olá, meus amigos. Não dá nem para dizer boa noite, né? Tudo bem? Não dá para dizer tudo bem também. Tudo mal. Tudo muito mal. Pedro sofreu uma entorse no tornozelo, treinando. Acho que todo mundo já sabe essa altura do campeonato. E rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo. Com isso, ele vai ser submetido à cirurgia, deve estar voltando, já está cortado, e provavelmente amanhã ou depois vai ser submetido à cirurgia, e está fora não somente do restante da temporada, como dos primeiros meses de 2025. Ou seja, Pedro está fora do Mundial de Clubes que o Flamengo vai disputar no início do ano. Vamos rodar a vinheta de abertura, vamos começar a conversar. Complicado conversar sobre isso, tentar entender como aconteceu isso. Mas nós vamos fazer isso aqui. Conversei com alguns ortopedistas, amigos, craques em joelho, de jogador de futebol, e eu vou contar para vocês. Deixa eu rodar o vídeo da nossa parceira, Absoluta Propaganda. Vou repetir. É o mesmo problema que afeta Neymar, que está longe dos gramados desde outubro do ano passado. O que nós estamos dizendo com isso? Que é possível que a gente só volte a ter o Pedro em condições de jogo em setembro do ano que vem. É isso mesmo, setembro do ano que vem. Claro, existem alguns casos de recuperação mais rápida. Por isso mesmo eu conversei com 2 craques da ortopedia brasileira. Dr. José Luiz Runco, ortopedista, cirurgião ortopedista de mão cheia, e Dr. Clóvis Munhoz, igualmente cirurgião e craque de tratamento do joelho. Os 2 foram categóricos em dizer o seguinte: pelo menos 6 meses, mas muito provavelmente de 8 a 9, podendo sim chegar até a 12 meses, ou seja, 1 ano,
se houver alguma complicação ou se o tratamento, principalmente de fisioterapia, não for muito levado a sério. Caso típico do Neymar, né? Que a gente viu que durante o tratamento dava festa, fazia isso, aquilo outro. Vai fazer 1 ano agora, e agora que ele está liberado. Não acredito que o Pedro fique 1 ano. Mas o Pedro, por exemplo, já está fora do restante da temporada e já está fora do Mundial que o Flamengo vai disputar no início do ano que vem. Porque na melhor das hipóteses, na mais otimista das previsões, ele demoraria 6 meses para voltar. Nós estamos em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Mundial antes disso. Mas 6 meses é realmente uma previsão extremamente otimista. O normal, como me disseram, tanto o doutor Clóvis Munhoz como o doutor José Luiz Runco, ambos cracassos na ortopedia. Um foi chefe do departamento médico do Flamengo, o outro foi chefe do departamento médico, vice-presidente médico do Vasco. Convivi com os dois na cobertura desses clubes. O Runco bate mais ou menos comigo de idade. O Runco estava começando como médico, né? Ele era o terceiro médico do Flamengo. Era o doutor Célio Coteca, o doutor José Taranto e José Luiz Runco começando. O Clóvis também bate mais ou menos comigo, era um jovem médico na época do Vasco, mas se tornaram sumidades. E ambos me disseram o seguinte: olha, é muito complicado. É muito complicado. O Clóvis até me perguntou uma coisa que eu aí fui apurar, que ele disse assim: Renato, é no mesmo joelho que ele operou cruzado também na época do Fluminense? Eu não sabia. Fui apurar. Ele me disse, porque se for o mesmo, é muito mais complicado. Porque aí é uma reconstrução da reconstrução. Mas, graças a Deus, não é o caso. Pedro operou o cruzado do joelho direito em 2018, quando jogava pelo Fluminense ainda. Passou um tempão, voltou e voltou bem. No Flamengo, naquela temporada tétrica que nós tivemos, época em que ele reclamava do joelho e o Tanuri dizia que tentava tratar conservadoramente, lembra? A ponto do Pedro procurar um médico fora. E aí o médico fora disse, olha, você tem que operar. Naquela época, era no mesmo joelho direito onde ele tinha operado o cruzado, e era menisco. Aí era muito mais simples. Tanto que foi feita a cirurgia e ele pôde continuar a jogar, inclusive, a Libertadores, um mês depois. Menisco, a gente acabou de ver um caso clássico, né, com o Novak Djokovic, lesionando o menisco do joelho em Roland Garros e voltando para jogar em Wimbledon, chegando até a final, o Wimbledon. Antes de qualquer coisa, cara, quero dizer o seguinte aqui. Pedro, estou orando por você, tá? Quero que você se recupere o quanto antes. Espero que você volte o mais rápido possível, cara, porque você vai fazer muita falta no nosso time. Com certeza você irá fazer muita falta. Força, Pedro. Força, cara. Força. Eu sei que você tem uma fé gigantesca no nosso Deus e eu sei que você vai buscar força nele. E com o nosso apoio, o apoio da nação rubro-negra, com o apoio da sua família e amigos, você vai passar por essa, você vai se recuperar e vai voltar mais rápido, mais forte, porque você passou por isso em 2018, né? Você teve a mesma lesão no joelho direito e você voltou e voltou voando, voltou muito bem. E eu tenho certeza que com a fé que você tem no nosso Senhor Jesus, no nosso Deus, você vai voltar daqui a quanto tempo? Não sei quanto tempo. 8, 10 meses, não sei. Mas eu tenho certeza que você vai voltar. E você vai voltar bem, cara. É isso. Força, Pedro. Força, Pedro. É isso, galera. O Flamengo perdeu um grande atleta. Só que a gente tem que orar por ele, pelo atleta, pelo Pedro. Porque
ele é um cara do bem, ele é um cara servo de Deus, né? Então ele tem que ter esse carinho nosso. Ele tem que ter a paixão que a gente tem pelo Flamengo, a gente tem que passar para ele. Então a gente tem que invadir as redes sociais do Pedro, desejando força, volte logo, volte rápido. Estamos com você, Pedro. É isso aí. Infelizmente aconteceu e agora não tem o que fazer. É recuperar, erguer a cabeça e lutar. E isso eu sei que você sabe fazer. É difícil, né? É muito difícil. Valeu, galera. Saudações rubro-negras. Fui.